Academia de Magia Kimberly, onde 20% dos alunos que se formarem terão sido consumidos pelo feitiço. E olhando para o nada e pensando em tudo, um aluno se prepara para seu primeiro dia nessa academia, e enquanto ele caminha após olhar uma árvore com cara de velho, uma flor vem falar com ele. Ela reconhece que ele está nervoso, ele se espanta por ser tão óbvio, e ela lhe aconselha a relaxar, já que é seu primeiro dia na cerimônia de entrada, mesmo não tendo ideia do quão terrível seria o seu futuro que lhe espera. Mas ele apenas se despede da flor, pensando que eles falam essas coisas para assustar os novos alunos. Porém, ele reconhece que não pode ter certeza, já que essa academia é algo fora do comum. E mais à frente, ele vê uma menina se preocupando com o que a flor disse, mas um outro aluno que vinha mais atrás aconselha ela a não ligar para o que as flores dizem. Aquelas plantas absorvem a magia da terra e, especialmente, aquelas dali são bastante maliciosas. A menina fica feliz com isso, por gostar da vida selvagem e mágica, não tendo preferência entre animais grandes, pequenos ou escorregadios, e enquanto eles estão nessa, um aluno aparece tomando bronca, por quase pisar nos talos da planta com voz de tia. E em meio a essa bagunça, aparece uma menina que chama a atenção de todos. Ela se veste como uma samurai antiga e leva consigo uma espada, e nosso prota começa a se perguntar o que naquela garota lhe chamou tanta atenção, que o fez parar para observá-la, sua roupa estrangeira ou seu modo de andar. Mas além disso tudo, ele tinha certeza que esse encontro contaria como algo mais profundo do destino. E já dentro da escola, eles veem um desfile de criaturas mágicas, com até um dragão sendo exposto. O aluno que acompanha nosso prota começa a ficar animado com a fauna que eles possuem naquela escola, e pergunta se ele já havia escutado sobre algo daquele dragão. Nosso prota fala que aquele é um Fafnir, e suas escamas brilhantes são inigualáveis. Ele fala que aprendeu tudo isso em enciclopédias, mas enquanto eles conversam, a menina que conversou mais cedo com eles se mostra cabisbaixa. O Ruivo lhe pergunta se ela não está gostando de ver todos esses animais mágicos, e ela diz que está, mas se incomoda de um troll estar sendo levado em uma coleira e domesticado como outros animais. O Ruivo questiona o porquê isso seria errado, já que ele não fala nossa língua, e uma discussão se inicia, com a menina dizendo que os trolls são seres nobres que não deveriam passar por isso, e ele dizendo que merecem, por atacar pessoas e acabar com campos em sua terra natal. Até que o nerd, que também foi mostrado anteriormente, manda eles calarem a boca. Ele diz que está tentando ler, e eles estão atrapalhando. Tentando ler num desfile? Sério, nerdola? Ele continua identificando os animais após eles calarem a boca, e nosso prota pede para deixar isso para depois, sugerindo que eles se apresentem primeiro. Mas enquanto eles iam fazer isso, alguém no meio da multidão usa um feitiço que afeta a perna da menina de cabelo castanho. Esse feitiço faz com que as pernas dela comecem a se mover sem que ela queira, fazendo com que ela corra para o meio do desfile desgovernada. Ela começa a correr em direção ao troll e ele se irrita. Dois cachorros correm para cima dele, mas um voa longe com um soco e o outro é pisoteado. Ela continua correndo até se aproximar do troll, então o feitiço é desfeito, fazendo ela parar muito rápido e cair no chão, bem na frente do troll. Ele a vê e ameaça dar um soco nela, mas alguém grita para ele ficar quieto, parando o troll. A menina samurai entra na frente para salvar a outra e pergunta se ela pode se levantar. Mas ela não pode, ela diz que algo está errado com suas pernas, mas a samurai afirma que não teria problema, mandando ela ficar ali mesmo. Ela saca sua katana e os alunos ficam se perguntando se ela o enfrentaria de frente, e falam que isso seria jogar sua vida fora. Eles lançam feitiços para atrair o monstro, mas não funciona. Então nosso prota assume a frente e cria um plano. Ele pede para usarem um feitiço de vento em um ponto específico para que ele possa agir após isso. Eles questionam, mas o prota apenas manda eles fazerem o que ele está falando. Eles concordam e lançam 3 tornados para cima do troll. Ele manda eles não pararem o feitiço, não importa o que aconteça, e lança seu próprio, com o nome de Tibia. Desse feitiço surge um dragão de água que apenas ruge. O plano do prota é fazer o troll se assustar com um predador e criar uma abertura. Com isso, a samurai pode agir. Ela sobe no troll e pula alto, trocando a cor de seu cabelo, o que nosso prota reconhece como Innocent Color. E ela, por essa transformação estilo Goku, acerta o troll, mas nada acontece. Ela não tem o poder o bastante para feri-lo, porém, quando ela cai no chão, ele cai para trás, inconsciente. E quando ela vira para falar com a menina caída, ela começa a falar que o crânio do troll era duro como uma rocha, e que acertar ele foi como ter um raio passando por seus braços, pedindo para a menina esperar que quando esse sentimento passasse de seu braço, ela a carregaria. Ela também agradece aos 4, dizendo que aquele rugido foi potente e quase fez ela se mijar antes da cerimônia. E na cerimônia todos ficaram separados, e nosso prota fica com a samurai, que usa um japonês retrógrado da era dos shogunatos, e fala para ele que pulou no troll sem nenhum plano. Ela até afirma que sua espada não tem fio. Ele chama ela de imprudente, mas ela diz que no primeiro dia já salvaram sua vida, e isso seria um bom presságio.
o Prota começa a pensar no momento em que ela bateu no Troll, falando que a cor de seu cabelo significa Innocent Color, um cabelo cristalino, através do qual fluem partículas de magia. E isso implica que uma mana muito poderosa circula em seu corpo. O talento dela para usar magia é enorme, e enquanto ele pensa, pede em silêncio. O diretor está para entrar no palco, e então um clarão enorme aparece, seguido de um trovão que cai no palco, e dele surge uma belíssima moça. Todos os alunos ficam espantados. Ela se apresenta como a diretora Esmeralda e pede desculpas pelo incidente do desfile, falando que o Troll já foi detido e os estudantes já foram curados. A samurai diz que aquela mulher é muito imponente e provavelmente muito poderosa, e a diretora começa a explicar que nos próximos 7 anos eles estarão ali, e nessa escola que eles têm como um templo de aprendizado. Eles precisam manter em mente apenas 2 objetivos: liberdade e resultados. Em outras palavras, se morrerá ou viverá dependerá apenas de vocês. Ela diz que isso não é metafórico, apenas 80% dos alunos saem ilesos da Kimberly, e os outros 20% ou sofrem ferimentos graves por perder o controle de sua magia, ou desaparecem quando o que eles convocam resolve levá-los junto com ele, e há aqueles que morrem após perder a sanidade e tentam matar outros alunos. E no mundo da magia, eles chamam essas pessoas de consumidos pela magia. Mas é isso que é aprender magia: caminhar por um caminho pavimentado com cadáveres. E ela repete: se morrerá ou viverá, depende de vocês. Ela ainda fala para eles que se eles morrerem, eles deverão deixar algo para trás, mandando eles se tornarem tigres capazes de deixar seu legado. Em meio a isso, a samurai pede para falar, dando à diretora uma dica de como acalmar a dor de cabeça, apenas atrapalhando o discurso, e após isso, ela manda eles irem comer e beber e interagir com seus colegas, ativando um feitiço que faz eles levitarem e caírem em outro salão, repleto de cadeiras e mesas neles. Nele, seus veteranos aparecem, dando as boas-vindas aos novatos. A comida e a bebida começam a aparecer do nada nos pratos e nossos heróis se juntam, faltando apenas a menina que quase vira saudade para o Troll. E enquanto eles falam dela, ela cai do teto, nos braços da samurai. Estando todos os 6 ali, eles enfim decidem se apresentar. Sei lá quantos minutos de anime e nada de um nome. E começando pela loira de pele morena, ela se chama Micaela, uma herdeira de uma família importante, pedindo para eles chamarem ela apenas de Chella. A menina que quase vira saudade se apresenta em seguida. Seu nome é Kate e diz que é uma estudante de intercâmbio. Ela fala sobre gostar de animais e agradecem por terem salvado ela do Troll. Eles perguntam sobre o porquê ela correu para frente naquela situação, e ela suspeita que fosse alguém brincando. Então, o Ruivo se apresenta. Ele diz que seu nome é Guy e vem de uma família de fazendeiros, oferecendo bons legumes para eles. E na vez do nerd, ele se apresenta como Pete Riston, falando que seus pais são sem magia e por isso não tem uma história para contar, dizendo que não está ali para fazer amigo. Mas quando o Prota fala com ele sobre o livro que Pete está lendo, ele logo se empolga, ficando animado por alguém gostar desse livro também. E seguindo, o Prota se apresenta. Ele fala que seu nome é Oliver Horn. Ele fala que sua família conseguiu magia com seu avô e também diz que seus primos estudam ali, e lhe falaram bastante sobre essa escola. Chella fala sobre sua Dragon Voice, e ele diz que é bom modificando feitiços e usando eles de uma nova maneira. E por último, a samurai resolve se apresentar. Ela fala que sua família nasceu em um lugar que eu não consigo pronunciar o nome, e que o nome dessa família samurai é Yamatsukuni, e que seu nome é Nanao. Ela diz que foi parar ali por capricho do destino, pois ela deveria ter morrido em uma guerra, quando um mago de passagem a salvou. Ela disse sobre o nome do mago, que acabou por ser o mesmo sobrenome de Chella, e ela reconheceu essa pessoa da história e nota que ele é seu pai, quem dá aula às vezes nessa escola. Ele, enquanto foi para a Ásia, acabou salvando uma nova aluna. Pete acha que ela vem de uma família não mágica e que teria passado pelo mesmo teste que ele, mas acaba que Nanao não fez teste algum, ela apenas foi recomendada por um professor. Ele fica irritado com isso e ele decide ir direto para o jantar, que acaba sendo caótico, com Oliver tendo que servir todos ali. E no dormitório, ele acorda cedo e vê que os ponteiros do relógio estão malucos, reconhecendo que provavelmente se trata de pequenas fadas grudadas nele. Então ele olha para Pete, quem está sendo seu colega de quarto, e o cobre para que ele não pegue um resfriado. Saindo do dormitório, ele caminha no pátio, e alguém demonstra segui-lo. Ele diz que só queria andar pela escola em paz, e pergunta quem é essa pessoa. Ela pede para ele não se preocupar, falando que é um agente secreto enviado por Gwen. Eles a pediram para cuidar de Oliver até que ele se acalme. Ela diz que ficará cuidando dele nas sombras, dizendo que seu nome é Teresa. Ele deixa isso para lá e aceita, já que é um pedido de seu irmão, e apenas diz que um dia quer ver o rosto dela. E andando mais para frente, ele ouve uma voz familiar. Então vê Nanao tomando banho na fonte da escola. Ela continua falando com ele na maior tranquilidade do mundo. Ele logo tira sua varinha da capa, ativando um feitiço Kovel e fazendo uma redoma em volta deles. Nanao lhe pergunta o que era isso, e ele começa a falar que ela não pode tomar banho ali. Mesmo sendo cedo, ainda é em frente ao dormitório masculino.
Ela diz que não está fazendo nada que incomode quem vê, mas ele afirma que isso é algo que ninguém deveria ver. Mas ela diz que estava se purificando do sangue de seus adversários da guerra. Então, ele pergunta sobre as cicatrizes que ela tem em seu corpo, e ela diz que as conseguiu na guerra, em que falava, se lamentando que elas não sejam algo bonito de se ver. E ele olha para ela, e logo se lembra de uma visão que teve anteriormente. Ele então pede a ela para se apressar e se purificar o mais rápido que puder, mas ela diz que já acabou, falando que se esqueceu de trazer algo para se secar. Mas nisso, ele saca seu casaco, dando ele para ela. Nanau diz que está em dívida com Oliver, e Oliver começa a pensar nela, uma garota inocente e estranha que ele conheceu em Kimberly, mas que exalava um leve cheiro de sangue e que nada poderia remover. As garotas comentam sobre a experiência da primeira noite na academia Kimberly, até que ao fundo elas observam os garotos chegando também. Em seguida, Guy aparece e comenta sobre os enganadores de relógio. No caso, eles seriam umas criaturas travessas que trocam os ponteiros dos relógios só para causar o mal. E bem, Guy repara que o uniforme de Oliver está meio molhado. Por que será, né? Pete sugere que eles vão logo tomar o café da manhã, e Hibia também acha uma boa ideia, afinal, ela também está ansiosa para ver como é uma aula de magia. E após isso, eles vão até a aula de arte de espada, e o instrutor Garland pede para que um dos alunos dê um resumo do que seria as artes das espadas, e Pete levanta a mão. Nisso, toda a galera já se dá conta de quem seria o nerd da turma. Bem, Pete explica que as artes de espadas são técnicas executadas com o auxílio das esparinhas, e o uso dela com as varinhas brancas tem início há 400 anos, quando um famoso mago chamado Wilf Baderon perdeu um duelo para um sem magia. Desde então, os magos fazem uso das esparinhas para conciliar no combate, e elas são bem úteis a ataques de curta distância, quando o mago não teve tempo de recitar o encantamento. E Garland complementa, resumindo que todos ali irão lutar com o auxílio de suas espadas e magia, e essa é a essência das artes de espadas. E bem, no primeiro dia de aula, ele costuma colocar 2 alunos experientes para duelarem, e ele chama 2 voluntários. Então Hibia se dispõe a participar da aula, e em seguida, um outro cara que se apresenta como Richard também se propõe a lutar, e diz que viu ela derrubando o Troll com um golpe. E então ele afirma que essa seria uma boa oportunidade para ela mostrar como eles lutam lá na Ásia. Bem, Kate já estranha um pouco o cara, em outras palavras, ela não foi com a cara dele. E Oliver percebe que Richard está mal intencionado, pois ele sabe que Nanau não sabe usar artes de espadas. E vendo isso, ele se intromete e pede para duelar com ela no lugar dele, pois eles dois lutaram juntos contra o Troll. Portanto, ele tem uma certa ligação. E Oliver se recorda que Richard só ficou olhando enquanto o Troll atacava, mas ele responde que essa é uma questão a ser deixada para os instrutores e veteranos. Então Oliver o critica por ter esse tipo de atitude passiva enquanto seus colegas estão em apuros. E quando Richard iria retrucá-lo, Michelle aparece e diz que ela será a adversária dele, e ele demonstra uma certa estranheza com ela. Então ela pergunta se ele estaria com medo, e para não desmanchar a imagem de machão, ele diz que aceita enfrentá-la. Bem, Garland chama os primeiros duelistas para se enfrentarem e coloca um feitiço de antiletalidade em suas espadas. Afinal, estamos falando de um duelo nos moldes dos 5 minutinhos sem perder a amizade. O instrutor diz que os duelos entre alunos só podem ser feitos assim. Caso algum aluno quebre essa regra, será penalizado severamente. Bem, o instrutor os permite que levantem suas espadas e lutem. Então Nanau diz que espera ter uma luta honrosa contra Oliver, e ele por sua vez deseja o mesmo. Então ele analisa seu oponente, e ele sabe que Nanau é novata em magia. Então de início ele decide não usar magia contra ela, porém no primeiro segundo de combate ele já muda um pouco de mentalidade, pois ela usa a técnica Innocent Color e vai para cima dele com tudo. Ele então tenta se afastar dela usando a habilidade Grave Soil. Ele consegue afundar os pés dela momentaneamente, porém logo em seguida ela já quase toma uma espadada na cara, e o embate continua com ela atacando e ele apenas se defendendo. No meio da batalha, ele volta a se lembrar da aura sinistra que ele havia sentido na garota antes, e para ele agora não restam dúvidas que aquela espada que ela empunha foi a responsável por ceifar inúmeras vidas, e após mais um rigoroso embate de espadas, ela dá uma pausa e começa a chorar, e Oliver se vê numa situação de tentar consolá-la. Então ele volta a empunhar sua espada em posição de ataque, e Nanau o agradece. Então ambos partem um para cima do outro com o intuito de terem um combate até a morte. Porém Garland os interrompe e diz que já foi o bastante, e ordena que os dois guardem suas espadas em suas bainhas e vão descansar. Após ver toda essa força de Nanau, Michelle pergunta a Richard quantos golpes dela ele conseguiria desviar, mas o machão não responde a pergunta e fica lá de cara feia. Bem, Michelle diz que essa luta
luta já foi o bastante, e decide voltar atrás de seu duelo, e Garland permite que cancelem a luta, se ambos os lados estiverem de acordo. E como Richard não faz nenhuma objeção, então a luta é cancelada mesmo. E após a luta, a Nanau vai até Oliver e diz que essa foi a melhor luta que já teve, mas ele fica em silêncio, então ela continua falando, e diz que gostaria de continuar a luta a partir do momento em que foram interrompidos. Mas Oliver vira para trás e diz que se recusa a continuar, pois ele não quer matá-la, e também não quer que ela o mate. E Nanau fica para trás inconformada. Bem, após essa luta, eles tiveram aula de feitiçologia, e Guy não curtiu nada ela. A instrutora dessa aula é bem conservadora quando o assunto é magia. Ela já chega na sala atacando o pau na esparinha dos alunos, e diz que mago que é mago resolve as paradas tudo com a varinha branca. E bem, Kate se mostra empolgada para a aula de biologia mágica que está por vir. E assim que a aula começa, ela já se decepciona com a sua instrutora, pois ela aparenta não curtir muito animais, e diz que se algum aluno de lá gostar deles por serem fofinhos, ele deverá jogar seus ideais no lixo, pois ali eles irão usar as criaturas mágicas como recursos a serem explorados, e a primeira criatura de estudo serão os bichos da seda. A instrutora explica que esses bichos podem fazer infinitos casulos, bastando apenas alimentá-los com magia, e se alimentando com um volume excessivo de magia, o casulo explode e dá vida a uma criatura feroz. Mas a tarefa dos alunos será apenas criar 5 casulos, usando a dose certa de magia. Então o trabalho se inicia, e todos já estão fritando seus cérebros em pouco tempo de aula. Enquanto isso, Michela está lá mandando ver nas magias e acertando tudo. Ou melhor, quase todos. Pelo menos um ela tinha que errar. Bem, mas como a aula está muito fácil, a Michela resolveu ir bater um papo com Oliver, e diz que irá ajudar Nanau com a tarefa, e aproveita para dizer que percebeu alguma treta que rolou entre os dois. Bem, ela volta a ajudar os seus amigos, e Pete e Cat começam a terem resultados na magia, menos Guy. O cara realmente é aquele típico aluno lerdão que tem em toda a classe. Enquanto Kate se esforça na tarefa, a instrutora aparece lá para encher o saco dela, chamando ela de lerda. Então Kate manda ela ficar quieta, pois precisava se concentrar, e Michaela vai até Oliver dizer que os resultados de Nanau. Então eles passam a comentar sobre Kate. Oliver percebeu que ela tem um objetivo diferente do deles. Para Kate, o mais importante é preservar a vida de cada uma das criaturas, porém ela acaba falhando uma vez, e fica com pena de matar o bichinho. Nisso, ele se desprende do casulo e morde a mão dela. E após isso, Oliver vai para fazer a companhia dela. E Kate explica que sua família criava muitos animais, e até mesmo criaturas mágicas e demi-humanos. E Kate diz que tinha um troll que ela era muito próxima, o pato. E é por isso que ela sofre muito ao ver um ser vivo sofrendo, por mais que ela saiba da importância disso para a sociedade evoluir. Mas ela diz que não concorda com essa filosofia dos magos de explorar outros seres vivos dessa forma. E ao ouvir isso, Oliver faz uma analogia com o paraíso dos anjos. É como se Kate estivesse vindo de lá. E após chegar na academia, é como se tivesse descido para a Terra, pois agora ela está tendo contato com a verdadeira maldade humana. E diz que ela querer manter sua nobreza é algo admirável, porém ela só está vendo uma pequena parte do que será a escola de magia Kimberly. Mas ele diz que ela não está sozinha. Inclusive, nesse exato momento, ela não estava sozinha mesmo, e Oliver prova isso, após puxar a porta e revelar uma cambada de curiosos ouvindo a conversa deles. Bem, Oliver sai para fora e Carster diz para ele tomar cuidado com suas amizades. Afinal de contas, uma garota que não tem coragem de matar um bicho de seda mágico provavelmente não duraria muito tempo por lá. Mas Oliver diz que decidirá por conta própria os seus amigos. E Carster diz que voltará à oficina de seu mestre Gwyn, e diz também que dará uma pausa em seu trabalho de vigia por um breve período. E bem, Kate nota que Nanau ainda aparenta estar um pouco para baixo, e diz a ela que ela pode falar com ela caso esteja se sentindo mal. E Pete percebe que esqueceu seu livro na sala de feitiçologia, e se levanta para ir buscar. Porém, Oliver e Michela vão até ele, e o informa que achar um item perdido na Kimberly é uma tarefa um pouco difícil. Então ele decide ir com ele para ajudá-lo. E Guy percebe um clima um tanto estranho no ar. Então Kate se lembra de ter ouvido rumores sobre o prédio, a respeito dele ficar em cima de um labirinto gigante, e ao cair a noite, o labirinto invade o prédio. E bem, Pete encontra seu livro, e ao tentarem sair pela porta que entraram, eles já se deparam com o primeiro problema: o lugar não tem mais saída. Mas a situação piora, o sol termina de se pôr, e isso deixa ainda mais presos no local, e Oliver tenta apaziguar a situação, dizendo que é normal alunos novos ficarem perdidos nesse labirinto, e ele acredita que talvez um instrutor ou um veterano esteja lá para ajudá-los. Então a mulher surge e diz que irá ajudá-los, e Pete já vai na hora na direção dela, porém Oliver o pede para esperar, e a garota se apresenta como Ofélia Salvatore, uma veterana do 4º ano, e Oliver diz que já a conhecia, pois leu uma das teses dela, e disse que achou sua pesquisa incrível. E bem, a garota lança uma poeira rosa no ar, e Pete começa a andar na sua direção, como se fosse seduzido pela poeira, mas Oliver permanece no local. Ofélia admira a resistência dele, e logo em seguida dá uma zoada com a cara do maluco, dizendo para ele não ficar bravo e se aproximar mais dela, porém ele recusa, e todos correm em direção à saída, mas do nada, a passagem é bloqueada, e um cara aparece se apresentando como Cyrus Rivermore, um aluno do 5º ano. Ele diz que Ofélia é muito
solitária e pede para que eles deem um pouco de atenção para ela. Então ela começa a se aproximar deles e diz que são crianças muito insensíveis e que merecem ser disciplinados. Pete se desespera e ameaça pegar sua arma, porém ele é contido por Oliver, pois eles poderiam criar um problema ainda maior os atacando. Bem, Ofélia começa a desdenhar de Sirius e a sua prática de remexer em cadáveres, mas ele responde dizendo que é ela quem é nojenta, por conta das coisas que ela faz para se satisfazer com homens, e a chama de súcubo, e ela logo se invoca, e Sirius usa sua habilidade Congreganta e invoca uma criatura feita à base de ossos. Então Ofélia faz uso da habilidade Partos e uma mão gigante sai de sua barriga. Sim, ela literalmente está parindo aquilo. Bem, os dois começam um embate, então todos aproveitam para tentarem correr, porém Sirius consegue prendê-los de novo e diz que não adianta tentarem fugir, e nesse momento Nanau aparece para dar um reforço à galera. Ela então corta as barreiras de Sirius e diz que se quiserem fugir, essa é a hora certa. Enquanto isso, a serpente de ossos de Sirius acaba falhando, então eles preparam mais uma leva de porradaria. Então Nanau vai para cima deles, e Oliver decide ir ajudá-la também, até que um homem aparece para acabar com a luta. Ele se apresenta como Alvin Godfrey, o representante dos alunos, e diz que não deixará esses dois os machucarem. E atrás de Ofélia, outra pessoa aparece, e se apresenta como Carlos Whitroff, o delegado do 5º ano, e Alvin diz que se encarregará de punir os dois brigões mais tarde. E bem, Carlos também diz que eles provavelmente estavam bastante empolgados para ver os novos alunos, e Carlos admite que está impressionado por eles terem conseguido se defenderem com eles. Bem, eles conseguem voltar são e salvos, porém Oliver discute com Nanau, pois ela fez algo muito perigoso ao ir atrás dele, e diz que o que ela tentou fazer naquela luta era o mesmo que suicídio. Então Michella aparece para apaziguar a situação. Ela pergunta o que levou Nanau a ter aquelas atitudes, e ela responde que Oliver está certo. Ela de fato perdeu o apego à vida e não se sente mais pertencente ao mundo, e ela se lembra de suas memórias de guerra. Ela, ao lado de apenas 200 pessoas, enfrentava um exército de mais de 50 mil homens. Ela apenas ia matando seus inimigos, e do nada, quando se deu conta, já estava no campo do inimigo, e partindo em direção ao general Shoma Yoshihisa. Porém, ele saca sua espada e parte para cima também, mas o cara não é de nada, e logo tem seu corpo partido ao meio. E então seus homens cercam Nanau, e um deles vai falar com ela, e Nanau diz que o filho dele, Yasutsuna, é o mais forte do clã, e ela pede para que possa lutar com ele, e o homem diz que ela acabou de lutar contra ele. Pois é, o cara mais habilidoso do clã deles foi partido com um único golpe. Bem, o homem promete vingança contra Nanau e parte para cima dela, mas antes de suas lanças a encostarem, um homem aparece e impede o ataque. E diz que não entende aquele homem, afinal qual seria o sentido de cometer uma vingança contra uma pessoa que você não sabe nem o nome? E o homem o reconhece como feiticeiro ocidental. Esse feiticeiro diz gostar de recrutar jovens com potenciais, e acredita ser um desperdício deixar Nanau morrer ali. Então ele faz a oferta dela ir para a nação dele e se tornar uma maga. Bem, até essa parte, Nanau descreve que aquilo tudo parecia apenas um grande sonho, e diz também que não há prazer em brandir uma espada visando em cumprir uma vingança, porém há prazer em um duelo onde ambos brandem suas espadas com amor e sem nenhuma raiz maldosa no combate. E ela diz que a prática de matar um adversário que se admira tinha um nome em sua escola de luta, e seria Shiawazi, e o Oliver estranha esse tipo de atitude, mas Nanau também entende que parece ser uma interpretação deturpada de combate, e ela diz que sentiu esse Shiawazi ao lutar contra ele aquela vez, mas ela entendeu que ele não tinha motivos para lutar com ela até a morte, só que por mais que tenha entendido, ela ficou triste com isso, e então passa a desejar a morte a partir dali. E Cade interpreta isso como se Nanau tivesse ficado triste por ser rejeitada por Oliver. Ele então manda ela ficar quieta, mas Nanau diz que ela está certa, pois não faz diferença se ela se apaixonou por ele ou por sua espada. Ela acabou ficando obcecada por ele de um jeito ou de outro. Bem, Michella se preocupa com essa história acabar com alguém morto e pergunta se uma luta não letal já não bastava, mas Nanau diz que não, pois o fundamental princípio da luta que estudou consistia sim em matar o seu adversário com a espada, ou seja, é uma luta para matar ou morrer. E Michella diz que Nanau deve repensar o jeito dela de viver. Ela acredita que ela não deva ficar por aí procurando um lugar para morrer, e se o amor dela não vê espada e pessoa, ela então deve focar na pessoa, e ela diz que todos ali estão dispostos e querem um tempo com ela também. E todos confirmam isso, até mesmo o Pete, que é o cara que menos se importa com os outros. E no fim Michella pede para Oliver dar suas palavras de conforto também, mas ele pede para que ela prometa uma coisa. Ele quer que ela prometa que nunca irá se matar, não importa o que aconteça. E ao ouvir todas essas palavras de apoio, ela se empolga e promete a todos que nunca mais tentará jogar sua vida fora, e pede para que eles
ensinem ela a viver com eles naquela academia, pois ela acha que não foi tão bem nas aulas. Mas eles amenizam o mau desempenho, comparando ela com o Guy, e esse aí foi péssimo nas aulas mesmo. E assim todos riem como bons amigos. Bem, no dia seguinte, Nanau aparece dando bom dia para todos. A garota mudou da água para o vinho, e no caminho das aulas, ela já está do lado do Oliver. Parece que já temos um casalzinho aí. Bem, ela dá desculpa de que Michelle mandou ela olhar a pessoa e não a espada, e começa a encará-lo muito de perto. Só que o cara começa a ficar meio corado. Além disso, Kate também fica com um pouco de ciúmes disso, e diz que ela não deveria ficar tão perto assim de Oliver. Bem, todos vão para a aula de arte de espada, e Garland concede a algum aluno o direito de lhe fazer uma pergunta, e um dos alunos o questiona se ele consegue usar uma magia de lâmina. Ele então explica que magia de lâmina é um tipo específico de arte de espada, e a definição dela é bem simples. Ela é uma técnica que, ao ser usada dentro de um passo, um feitiço, ela é capaz de matar o seu adversário instantaneamente. E ele explica que há 6 tipos de magia de lâminas que são conhecidas, e muitos magos estudam formas de criar mais magia de lâminas, ou estudam formas de combater as que já existem, e todas essas técnicas são secretas e ocultadas de todos. Tanto é que muitos não acreditam que elas de fato existem, e como são técnicas secretas, Garland diz que ele não pode dizer se sabe usá-las ou não. E como a aula sempre fica uma bagunça ao perguntarem sobre isso, ele manda todos voltarem para o treino. E uma pessoa que achou essa história incrível foi a própria Nanau. Uma técnica invencível de espada, de fato, a deixaria empolgada. E ela comenta sobre isso com Oliver. E ao ver isso, Richard decide ir lá encher o saco deles, e os questiona se eles não precisam mais treinar. Pensa num cara chato, mas Michelle foi lá para colocá-lo no seu devido lugar. Porém, ele ergue sua espadinha para Oliver e o desafia para um combate. Então ele aceita, porém Nanau percebe que ele não está determinado assim para lutar com ele, e diz para ele que se for lutar, que lute com tudo. E ao ouvir isso, Richard se sente inferiorizado, pois se sente como um oponente indigno de ser levado a sério. Mas Garland aparece para acabar com a conversa e manda eles se concentrarem na luta. E após acabarem, Oliver conversa com Michelle e ela explica que tem a mesma idade de Richard, e por isso eles sempre foram muito comparados. E isso fazia com que ele sempre quisesse mostrar sua força a qualquer custo, e Michelle acredita que ela tem uma parcela de culpa no fato dele ser assim. Bem, a conversa é interrompida por Pete, e ele diz que Kate fugiu, pois ouviu que o Troll que saiu de controle no desfile iria ser morto. Bem, um dos veteranos dá uma bronca em Kate, pois ele precisaria explicar a mesma coisa para ela várias vezes. Ele pergunta qual seria o nome dela, e ela responde ser Kate Alto, e o homem logo reconhece o sobrenome dos pais dela, e diz que geralmente pessoas dos direitos civis são idiotas mesmo, e o cara ainda insulta os pais delas, mas Kate diz que irá ignorar o fato dele ter insultado seus pais, e ela só pede para que o homem não mate o Troll. Porém ele diz que esse é um pedido muito irresponsável, pois o Troll pode acabar matando alguém, mas Kate diz que irá conversar com o Troll, só que aí ela é mais zoada ainda pelo homem, e para tirá-lo do seu caminho, ele usa sua varinha branca. Então os amigos dela chegam e dizem que ele está indo muito longe, e o homem decide que precisará educar todos de uma vez, só que aí aparece uma mulher e diz que ele está equivocado em seu jeito de educar, e o homem reconhece a garota como Milligan, do 4º ano, e a garota diz que é uma contestação para a morte do Troll, e Garland também aparece e diz a Darius que usar métodos dolorosos de magia na educação já está proibido há muitos anos, e bem, Darius questiona sobre essa contestação, e Garland explica que a investigação ainda não foi suficiente para garantir que esse Troll causou aquele caos no desfile, então ele precisa ser mantido vivo até então. Então Darius manda eles fazerem como quiserem, e antes de ir, ele diz que se deixarem esse Troll vivo, vai ser bom para ele pisar na cabeça de Kate, e ela fica pistola com o cara, mas seus amigos a acalmam, e Milligan diz a ela que também estava incomodada com a decisão de matar o Troll. Bem, após tudo se resolver, um morcego sobrevoa eles, e joga um bilhete no colo de Michelle, e era um bilhete entregue por Richard, onde ele desafiava Oliver e Nanau para um duelo com ele. Kate e Milligan cuidam do Troll, o alimentando, e Milligan explica que esse Troll passou a agir estranho após aquele incidente com a Nanau, e Kate tenta o alimentar para começar uma amizade com ele. Bem, Michelle pergunta para Oliver e Nanau sobre o duelo que ficou pendente contra Richard, e eles dois dizem que não tem como evitar o embate, pois não teriam como evitá-lo, e Guy se empolga para isso, e pergunta onde o duelo acontecerá, e Pete responde que será na primeira camada do labirinto, à noite. Bem, alguns alunos comentam sobre a Kate ter ido conversar com o Troll novamente, e zombam dela por isso. Para eles, ela deve ser tão irracional quanto ele para conseguir conversar com o monstro, e Guy ouve isso e fica louco para retirar satisfação, mas Oliver o segura e pede para que ele se controle, até o Pete começa a se incomodar, e eles continuam zombando, até que Kate aparece, e obviamente, eles foram lá tirar uma com a cara dela, e um dos caras começam a passar do limite, chegando ao ponto de expulsá-la do local. Então Oliver decide que tá na hora de fazer algo, e olhou
uma magia para atacá-los e pergunta se Guy é bom de briga, afinal o cara já tava querendo isso faz tempo. Então todos os três se posicionam e Oliver acaba com a palhaçada com apenas uma magia, porém todos se ferram e vão parar na sala de detenção, mas Guy diz que conseguiu pegar 5 deles, então parece que a luta rendeu, e Michelle diz que já esperava uma briga vindo de Nanau e Guy, porém ao descobrir que quem deu início à briga dessa vez foi Oliver, ela ficou muito surpresa, e ele por sua vez diz que não tem nada a dizer em sua defesa, então Kate começa a se desculpar com eles, pois acredita que foi fraca e não soube se defender, e por conta disso agora eles estão presos, mas Oliver contesta e diz que a culpa é dele por não ter tido o controle, porém Guy diz que esse foi o momento ideal para ele perder o controle, pois ele estava zombando de Kate na cara dela, e Michelle concorda com todos por terem agido assim, mas ela vê um ponto negativo nisso, todos eles acabaram se queimando com a maioria dos alunos do primeiro ano, e esse fato certamente será usado no duelo deles com o Richard no dia seguinte. E bem, chegando o dia e a hora do duelo, eles vão até lá, e 2 alunos os guiam pelo caminho, mas antes todos preparam suas espadas, e no caminho ao duelo, eles estranham que estão demorando muito para chegar até o local, pois se Richard quisesse um simples duelo, ele poderia ter facilitado, escolhendo um local mais perto, e com isso Pete desconfia que estariam indo até uma emboscada, só que enfim eles chegam até o local, finalmente, e os 2 alunos que os guiaram abrem o portão, e mano, o bagulho era literalmente um coliseu, não tinha como ter um local mais perfeito para esse duelo. Além disso, eles até colocaram uma plateia para verem a luta. O negócio tá bem profissional. E os guias pedem para que quem não vai participar do duelo se sente na plateia com os outros. Mas antes dele irem, eles desejam boa sorte aos dois. Porém, os guias dizem para os dois não irem ao duelo ainda, pois ainda terá uma luta amistosa antes. Então, eles vão para a plateia junto com todos. E a luta é entre Richard e várias feras grotescas. Ele acaba com os monstros com a técnica ímpetos. E Nanau pergunta a Oliver o que seria isso que ele usou. E ele explica que se trata de uma técnica de caça. Porém, ela é quase extinta por conta das críticas de diversas ativistas de direito dos seres vivos. Bem, os dois vão ao duelo, porém Richard explica que o duelo não é contra ele. Na verdade, eles terão que matar kobolds em turnos, e quem matar mais ganha. E obviamente, Oliver percebe a malandragem dele, afinal ele é profissional nesse jogo. Além disso, Nanau está vendo um kobold pela primeira vez, só agora. E por mais que ele tenha percebido tudo isso, Oliver aproveita essa oportunidade para deixá-lo ganhar, para assim ele consertar sua relação com Richard. Enquanto eles se preparam, um dos kobolds se sente ameaçado e fica escondido em um canto. Então um dos organizadores do duelo o maltrata para que ele volte para a luta. Nisso Kate já começa a não gostar, mas quem estoura de vez é Nanau. Ela começa a discursar contra aquela prática cruel de colocar animais para lutarem sem que eles de fato queiram, e a sua maior crítica vai para a plateia, pois ela acha que todos estão errados de continuar a assistir aquela barbárie, e claramente ela é vaiada, e a galera começa a tacar coisas nelas. Então Nanau diz que ali não é uma luta digna de tirar sua espada, e chama Oliver para ir embora, mas Richard reclama e diz que deu muito trabalho preparar todo aquele espetáculo, e quando Nanau se encaminhava ao portão, o pessoal de lá manda ela voltar, e ameaçam arrebentá-la, mas ao invés dela recuar, Nanau sente que esse duelo é mais a cara dela. E bem, os organizadores do duelo resolvem liberar a fera, que seria o espetáculo final, porém um dos caras já vai de arrasta para cima. Pois é, o monstro saiu da jaula doido, e Oliver pergunta se aquilo era coisa de Richard, mas até ele fica assustado, pois diz que não estava sabendo de nada. O bicho continua atacando a todos, então Oliver diz que aquele ser estava muito acima deles, e eles jamais conseguiriam bater de frente. Até os organizadores do evento também estão querendo sair, porém a porta não abre, e nesse momento, Richard olha muito assustado para a fera, e Oliver pede para que ele fique calmo, para não virar a presa, porém Richard se desespera e começa a correr, então o monstro vai para cima dele, só que Nanau entra no meio para salvá-lo, então usa sua habilidade Inocente Color, e o embate acirrado se inicia entre ela e a fera, e Guy da plateia se sente impotente e diz que quer ajudá-la, porém Michelle diz que se ele for só vai atrapalhar. Ela aconselha que todos empunhem suas parinhas e protejam-se, e esperem os outros terminarem o duelo contra o monstro, e o monstro vai ferozmente para cima de Nanau, mas ela é salva por Oliver, e a sua habilidade Struditor. Com isso, Oliver passa a ser a nova presa do monstro, e ele ataca a fera com sua habilidade Grave Step, que o impulsiona para cima dele, mas o monstro desvia de seu golpe, e em seguida o acerta na barriga, e quando ele vai dar outro golpe, Nanau aparece para protegê-lo. Ele então se afasta da zona de combate e derrama muito sangue, mas se cura com a habilidade Sana Vulnera. Nisso, ele encontra o cagão do Richard lá, e ele pergunta como eles têm coragem de enfrentar aquela coisa, mas Oliver diz que ele não tem coragem, mas Nanau tem, pois ela é uma guerreira de verdade, e não uma pessoa comum como ele, porém ele diz que precisa ir até lá para evitar que ela acabe se matando na luta, e antes de partir,
Oliver diz que Nanau também queria ver Richard lutar, e ele já chegando com seu Frogor e joga o monstro para longe. E ele diz para Nanau que eles precisam dar um jeito de acabar com esse monstro logo. Então Nanau pergunta se ele tem um plano. Ele diz que fará uma abertura para que ela avance e mate. E após o monstro ir ao ar, Oliver usa a habilidade Tônitros. Isso o desestabiliza, então Nanau prepara o seu ataque. Porém o monstro se recupera rapidamente, e quando ele vai atacá-la, Oliver entra no meio para impedir o golpe. Porém Richard decide engolir o medo e ir ajudá-lo na batalha. Nisso, Nanau vai para cima do monstro mais feroz do que nunca, e acaba sendo atacada por ele. Porém não desiste e consegue acertá-lo e arrancar sua cabeça fora. E após ver que tudo está acabado, Oliver agradece a ajuda que Richard deu no fim da batalha. E Nanau aparece logo na sequência, e agradece pelo suporte. E vendo que ele ainda está com medo de lutar, Oliver o consola, e diz que está tudo bem agora. Richard diz que teve medo da luta, porém seu maior medo é o de manchar o nome de seu clã, e ser considerado uma vergonha para todos. E vendo toda a determinação dos dois, Richard pergunta a eles como eles conseguem enfrentar um inimigo tão forte sem hesitar. E Nanau explica que ela é uma samurai, e por natureza, os samurais entram em uma luta sempre acreditando em sua vitória. E Oliver volta a elogiar a postura de coragem de Richard, e diz para ele que, diferente dos outros alunos que fugiram, ele ficou lá até o final, e diz também que nunca esquecerá disso. Nanau, por sua vez, o elogia e chama Richard de seu companheiro de guerra. E todos os outros que ficaram na plateia aparecem para ver como eles estão. E bem, Nanau tem uma cicatriz de sangue escorrendo em sua barriga, mas diz que está bem, né? Então Richard se encaminha para a saída, e por fim, houve um obrigado de Michela também. Ela o agradece por ele ter mostrado esse lado belíssimo e colaborador dele. A protetora de Oliver comenta sobre ele ter ficado preocupada com ele, por conta do perigo no Coliseu. Porém, ela deixa claro que o monstro daquele porte não era esperado por ninguém. Contudo, ela diz que isso a deixou ainda mais preocupada para protegê-lo, pois assim ele poderá cumprir o dever dele quando a hora certa chegar. Bem, Kate volta a cuidar do Troll, e o traz um café da manhã, e Milligan demonstra sua surpresa na determinação dela em cuidar do monstro. Após isso, todos vão para a aula de biologia mágica, e estudam sobre a diferença do intestino de um Garm e um Lar, e após a aula, eles vão comer. E no caminho, eles passam por aqueles idiotas zombadores, porém só a presença deles já foi o suficiente para todos saírem correndo de medo. E Pete diz que isso ajudou, pois agora eles não insultam mais Kate. Porém, Oliver diz que a guerra contra eles ainda não acabou. Ele entende o que ocorreu naquele dia como um ataque contra os conservadores contrários ao direito dos demi-humanos. E Michela complementa o raciocínio dizendo que possivelmente aquilo foi uma retaliação dos ativistas de direitos demi-humanos, por conta daquele incidente em que o Troll atacou Kate. Mas Kate logo se adianta, dizendo que não teve participação nisso daí, e Oliver acredita nela, e diz que esse ocorrido pode ter sido um motivo muito importante para eles iniciarem uma guerra. E Pete diz que se der para resolver o problema do Garuda, já estaria bom. Guy então deseja que os professores descubram logo quem teria sido responsável por isso, mas Oliver faz uma pose de rapaz inteligente, e diz que a escola não fará nada para desvendar esse caso, pois isso ocorreu no labirinto. Eles possivelmente encararão isso como uma briga idiota de alunos, que passaram um pouco do limite. Bem, ela diz que pelo menos Nanau ganhou algo com tudo isso. No caso, ela ganhou um pouco mais de fama entre os alunos, por conta de ter acabado com o Garuda. Sim, a garota virou uma popstar da escola, do dia pra noite. E Kate diz que ela fez por merecer isso, porém ela questiona do porquê a galera não estar babando ovo de Oliver também. Então Pete diz que as técnicas de espada de Nanau foram muito mais emocionantes, enquanto as magias de Oliver foram coisas mais complexas e difíceis de entender. E Guy logo dá uma bronca nele, para não terminar de chutar cachorro caído. Então Michela explica que apreciar o jeito que Oliver luta não é para qualquer um. Precisa ter um mínimo de preparo para isso. Seria o equivalente a degustar um bom vinho. Tem que saber o que tá fazendo. E dito isso, Michela não acha justo que ele também não seja reconhecido pelos seus feitos. Então ela parte na direção dele e, para lhe mostrar seu apoio, tenta dar um beijo nele. Só que o cara fica todo sem graça, e Michela diz que foi a única coisa que ela pensou em fazer para recompensar o esforço nele. E nesse momento, Nanau chega e eles contam sobre Michela ter tentado dar esse beijo de vitória em Oliver. Então ela decide recompensá-lo também, e dá o beijo nele. Porém essa aí é mais ligeira e consegue. Mas para piorar, ela pede para que Oliver dê um beijo nela também. Afinal, ela também lutou bravamente na luta contra o Garuda. Portanto, merece uma recompensa. E ele dá uma enrolada e fica todo tímido. Porém, acaba cedendo, e quando ele está prestes para beijá-la, Kate já começa a se corroer por dentro de ciúmes. Mas uma garota desconhecida por todos aparece e interrompe esse momento. E Oliver a reconhece como Shannon. A garota não percebe que atrapalhou o momento e pede desculpas. Oliver diz que ela jamais seria um incômodo para ele. E Shannon percebe que ele fez muitos amigos e fica feliz por isso. E antes de se retirar, ela vai até Oliver e dá um beijo nele também. Nesse momento, Kate já está morta por dentro.
A garotada tá toda em cima dele, e quando Shannon vai embora, Michelle pergunta quem seria ela, e Oliver diz se tratar de sua prima. Enquanto isso, Nanau fica lá esperando o beijo dela. Na moral, que bonitinha. Bem, eles vão para a aula de alquimia, e o professor é o Darius, aquele mesmo maluco que queria matar o Troll. Ele explica que os materiais que eles usam em sua aula podem sofrer mudanças drásticas em seu estado, e se algum aluno fizer merda, vai dar ruim. E a aula consiste em replicar a receita de poções mágicas que estarão à frente deles, e Guy já se precipita e decide fazer a receita logo para acabar, mas Oliver diz que essa receita contém diversas armadilhas propositais para fazê-los errar, então ele decide vigiar cada passo que Guy for dar, e Michelle vai ao auxílio de Nanau como sempre. Enquanto isso, Oliver se dispõe a ajudar Pete, mas o cara quer fazer as paradas tudo sozinho. Então, do nada, um dos alunos faz besteira e erra a poção, mas quando Oliver vai ajudá-lo, outra aluna também se ferra e a poção acaba pegando no olho dela, então ele manda lavarem os olhos da garota com azeite, mas Oliver não tem sossego. Aí já vê Pete indo fazer besteira, então ele contorna a cagada de seu amigo com o inverso e se joga em cima da poção para conter a explosão que iria causar. Bem, Darius vai até ele e o parabeniza por sua reação, então Oliver agradece o elogio, mas Darius diz para ele saber melhor escolher os seus amigos. E após a aula, Michelle vai até Oliver e diz que seus esforços foram finalmente reconhecidos, mas o cara é muito modesto e afirma que não fez nada demais. Porém, Pete o agradece por isso, afinal, ele foi salvo por Oliver. Richard surge na conversa e dá um conselho para Oliver. Ele o pede para que tenha cuidado com Darius, pois ele rouba os resultados de seus melhores alunos e publica seus trabalhos em seu nome, como se fossem feitos por ele. Richard afirma também que muito provavelmente Oliver receberá um convite de Darius, e embora soe tentador, ele o aconselha a recusar qualquer tipo de oferta vindo daquele professor. Bem, ele muda de assunto e diz que um conhecido seu quer conversar com Kate e os outros a respeito do incidente do Troll. E ao chegarem lá, eles se deparam com Mackley, e ela confessa que teria sido ela quem colocou Kate em perigo ao fazê-la correr em direção ao Troll. E Guy se indigna com isso e pergunta o porquê dela ter feito aquilo. Então a garota diz que os pais dela haviam dito que os ativistas do direito demi-humanos eram uma vergonha para os magos, por isso que ela fez o que fez com Kate. E Pete diz que usar técnicas sorrateiras do tipo era coisa de covarde, mas a garota se espanta e diz que é por isso que ela está pedindo desculpas. Então Oliver questiona quem seria o cúmplice dela, pois para o Troll enlouquecer daquele jeito, alguém teria que enfurecê-lo primeiro, mas a garota se assusta com o interrogatório e apenas diz que não teve cúmplice. Bem, após tudo isso, todos param para pensar, e Oliver acredita que Mackley estaria de fato falando a verdade. Michelle pergunta-se então o que teria feito o Troll enlouquecer, e falando nele, Kate decide ir até lá para fazer uma visitinha. Ela pergunta para o Troll o que teria feito ele perder o controle naquele dia, mas obviamente ele não responde, afinal de contas, ele é um Troll. Bem, Oliver acompanha o treinamento de magia de Nanau e diz para ela que o processo da magia começa primeiro na mente, para depois ser externalizado ao mundo. Ele então dá um exemplo para ela, e voltando à encantadora de Trolls, Kate diz que gostaria de poder conversar de verdade com ele, e magicamente o bicho começa a falar com ela, e diz que ela deveria ficar longe dali, pois Darius é um cara muito perigoso. Bem, Nanau consegue usar magia ímpetos, porém se sente fraca, e acredita que precisa melhorar. Afinal, ela viu quando todos usaram essa magia juntos na luta contra o Troll, e gostaria de aprendê-la também, pois nunca se sabe quando ele poderia tentar fugir de novo. Eu dizer que o Troll estaria tentando fugir, isso deu um estalo na mente de Oliver. Ele começou a parar para pensar que aquele ser, na verdade, não estaria fora de controle, mas sim tentando fugir de algo. E Nanau diz que parecia que ele estava correndo em direção ao portão da escola, e se o Troll estava tentando fugir de forma consciente, Oliver supõe que o monstro seja minimamente inteligente, e eles vão até ele. E ao chegar lá, eles encontram a esparinha de Kate no chão, e o Troll diz que levaram ela embora. Oliver, então, pergunta se ela sabe para onde a levaram, mas o Troll diz que não, mas acredita que ela foi levada para o mesmo lugar que ele estava antes, um local escuro e profundo. E Oliver entende que esse lugar é o labirinto subterrâneo, então os dois se apressam e vão até lá. E no caminho, Oliver explica para Nanau que há muito tempo atrás, os ativistas fizeram pesquisas com a finalidade de dar inteligência aos demi-humanos, para que assim eles conseguissem lutar pelos seus direitos. E uma dessas pesquisas tinha como objetivo fazer com que eles entendessem a língua humana. Porém, esse projeto sofreu crítica de outros ativistas e assim foi descontinuado, mas aparentemente algum mago de Kimberly prosseguiu com o projeto. Eles então atravessam um portal para chegarem ao local de destino, e Oliver começa a entender melhor o porquê do Troll ter tentado fugir, pois alguém estaria fazendo experimentos no cérebro dele, e isso o incomodava. Bem, Oliver percebe que ainda não conseguiram achar Kate, e eles chegam a um ponto do labirinto que começa a ficar perigoso. Então Oliver decide chamar reforço para prosseguir, porém eles são sugados para lá por alguma magia
magia misteriosa. Então a mulher fala com eles e diz que se eles tivessem conseguido chamar o Godfrey, ela teria sérios problemas. E quando a mulher aparece, nós descobrimos que se tratava de Milligan. Pois é, ela não era tão boazinha assim quanto pensávamos. E bem, ela demonstra descontentamento por eles terem matado o Garuda, pois ela demorou muito para conseguir domá-lo. E quando ela apresenta seu bichinho de estimação para a galera, eles vão lá e matam ele. Sacanagem isso. Então, após dar uma olhada pelo local, Naná encontra Kate e ela está desacordada. Oliver pergunta o que Milligan fez com ela, e Milligan responde que não fez nada, ainda, e revela que foi ela quem fez a operação bem sucedida no cérebro do Troll. Porém, ele nunca conversou nada com ela, mas Kate conseguiu fazer ele falar. E por isso, Milligan quer ver o cérebro dela para entender se ela tem algo de especial. E Naná pergunta se Milligan não pretende devolver a Kate, e ela diz que devolverá, mas antes quer ver e estudar o cérebro dela. E vendo que o diálogo não vai rolar, Naná decide partir para a ignorância. Porém, Milligan descobre seu olho, e ao olhar diretamente para Naná, ela começa a se transformar em pedra, mas Oliver reage rapidamente e quebra o ataque dela. Ele parece conhecer bastante de tudo, pois sabe até sobre o olho dela. Oliver reconhece que aquele olho como o olho do basilisco, e Milligan explica que esse olho foi uma herança familiar. E Milligan faz uma nova apresentação, já que agora eles conhecem a verdade sobre ela. Milligan diz ser uma especialista em biologia demi-humana e uma ativista de direitos demi-humanos. E o objetivo dela é elevar os status dessas espécies na sociedade. Então, ambos os lados se preparam para o combate. Oliver parte para cima de Milligan com seu Tônitros, mas ela também lança um e os poderes se chocam, porém o dela é mais poderoso e o faz ter que recuar brevemente. Nisso, Naná toma a liderança da batalha e ataca. Milligan se surpreende com o manuseio dela com a espada, então começa a entender o porquê dela ter sido capaz de derrotar o seu Garuda. Porém, Naná acaba se distraindo e Milligan levanta os pisos à frente dela, fazendo-a cair, mas Oliver intervém na hora, com seu Flama, e Milligan já entende a estratégia deles. Quando Naná fraqueja, Oliver intervém para ajudá-la, e ele então parte para cima dela e usa Clipples para criar uma barreira na frente dele. E em seguida, ataca com ímpetos, porém ela consegue defender o ataque, mas na sequência, Naná aparece muito sorrateiramente e a ataca. Milligan já estava esperta quando é isso, porém os considera oponentes formidáveis, então decide parar de brincar e irá atacá-los com magia também. Ela os ataca com um Tônitros, que toma a sala inteira, mas Oliver vê uma brecha para atacá-la a partir dos frascos de vidros na mesa próxima a ela. Em seguida, Naná parte em direção de Milligan, porém ela já havia deixado o chão frágil e Naná afunda com ele. Então ela usa sua magia Flama para finalizar, mas isso não deu muito certo. Ela consegue fugir, então é atacada com ímpetos. Nesse momento, Naná consegue desviar da magia de Milligan com sua espada, e Oliver nota isso e começa a entender que a espada dela é como se fosse uma extensão do seu corpo. E vendo tamanha habilidade, Milligan fica curiosa para ver até onde os limites de Naná iriam e a ataca novamente com Flama. Mas Oliver vai ao seu auxílio e os dois atacam juntos com Flama e os poderes se chocam e explodem. Nisso, Milligan pergunta como eles irão entretê-la agora, e os dois têm um plano e vão ao ataque. Naná corre em direção a uma mesa e ao pisar nela é impulsionada com um ar com muita força. E isso se dá pelo fato de Oliver ter feito uma magia na mesa no meio da luta, e agora Oliver começa a distraí-la, atacando diversas magias em sua direção. Com isso, Naná consegue chegar até as costas de Milligan, sem ser vista, e sem ter o risco de ser transformado em pedra pelos olhos de basilisco. Porém, eles não contavam com uma outra surpresa que Milligan tinha escondido. No caso, outro olho encantado, mas dessa vez, esse olho retarda o tempo para a pessoa que olha, fazendo com que Naná parecesse estar em câmera lenta. Porém, Naná nota um jeito de jogar contra a maldição. Esse encantamento se alastra à velocidade da luz. Nesse caso, ele entende que deverá cortar o espaço que rodeia a luz e o tempo que flui em torno dela. Com isso, sua lâmina conseguiria ir mais rápida do que a luz, e dito e feito, Naná decepa a mão de Milligan e ela cai derrotada no chão. E Oliver se impressiona com isso, pois tecnicamente seria impossível ela superar a velocidade da luz, mas parece que para aquela lâmina nada é impossível de verdade. Só que ao analisar melhor a situação, ele se dá conta de que acabou de ver uma técnica de mais de lâmina, pois essa seria uma técnica corpo a corpo imparável. Além do mais, essa que Naná usou não se parece com nenhuma das outras 6 mais de lâminas já existentes, ou seja, essa seria a 7ª mais de lâmina ainda desconhecida por toda a humanidade. Bem após isso, ela cobra o beijo que ele ficou devendo a ela, porém eles são interrompidos novamente, só que dessa vez Godfrey e Withrow que aparecem, e eles disseram que receberam uma denúncia anônima e por isso estavam lá. Bem, todos voltam com segurança, então eles explicam tudo o ocorrido para Kate e da traição de Milligan. Michella diz a ela que Milligan provavelmente entrou em choque após ver que Kate conseguia falar com o Troll e ela não. E falando nele, Kate pergunta o que acontecerá com o Troll, e Oliver explica que por conta dele ser um único Troll inteligente, eles decidiram não fazer nada com ele, por conta da raridade que é ter um desses. Então Kate fica feliz por tudo ter acabado bem, e agradece a Oliver e Naná com um beijo, e diz que por mais que tenha acontecido tudo isso, ela não está abalada, afinal quem venceu o duelo foram
são eles, pois conseguiram garantir o direito do Troll viver. E Kate promete dar o maior tapa que Milligan já tomou na vida, mas a garota também se conforma com esse tipo de gente, até porque em Kimberly é cheio de gente como ela. Mas Kate decide que enquanto ela estiver por lá, ela fará o máximo para tornar aquela academia o mais gentil possível. E isso quebra o Oliver, que começou a chorar emocionado e reflete sobre aquele dia. Para ele, é impressionante Kate ter continuado gentil, mesmo após tudo que passou. Bem, uma semana se passa após o ocorrido, e Darius chama Oliver para conversar, e ele explica que está recuperando a pesquisa de um aluno, pois esse aluno, no meio de seu trabalho, acabou chegando muito perto do feitiço de pesquisa e morreu. E no meio da trilha, eles se deparam com alguns monstros, mas eles são facilmente derrotados por Darius, e Oliver se impressiona, pois eles eram monstros muito mais fortes que o próprio Garuda. Bem, eles chegam até um portal, e Darius o fecha. Após isso, Oliver pergunta se Darius estava ciente do experimento que estava sendo feito com o Troll. Ele questiona Oliver do porquê ele achar isso, então ele responde que Darius é um professor de biologia mágica. Além disso, ele tinha uma vontade muito suspeita de se livrar logo do Troll. E a única conclusão a se chegar com isso é que ele queria se livrar da evidência, pois ele que fornecia demi-humanos para Milligan fazerem experimentos. Darius se impressiona com a habilidade investigativa do garoto, porém Oliver não entende uma coisa, o porquê dele querer ajudar Milligan com a pesquisa dela, e ele então explica que o seu objetivo era apenas acabar com a semente da burrice humana. Ele explica que 1% da humanidade é formada por gênios, enquanto 99% são um bando de idiotas ignorantes, e ele queria ajudar nesse teste de inteligência com demi-humanos, para depois passar pelo mesmo processo com humanos, para deixar toda a espécie inteligente também. Porém, com tudo que aconteceu, Darius diz que ficará difícil conseguir mais cobaias demi-humanas para continuar a pesquisa, e está decepcionado com isso. Então Oliver pergunta o que ele quer que ele faça, e Darius pede que ele o auxilie, e diz que por mais que eles sejam magos sem grandes feitos, ele ainda serve como assistente. Então Oliver pede permissão para fazer uma outra pergunta. Ele quer saber o que Darius estava fazendo no ano 1525 do calendário maior, na 8ª noite do 4º mês. Darius logo se toca do que está acontecendo e pergunta o quanto Oliver sabe sobre aquele dia, mas ele se enfurece e o manda responder a sua pergunta de forma apropriada. Então Darius percebe que desde o princípio ele quem era o alvo de Oliver, e diz que não esperava que algum parente daquela mulher ainda estava vivo. E Oliver agradece por Darius ter continuado sendo o homem que ele sempre odiou desde aquele dia. Então ele empunha a sua espada e os dois vão ao embate. Nesse momento, Oliver faz uma breve análise da situação e percebe que ir de frente contra Darius não é o caminho. Ele percebe que poderia repetir o mesmo ataque 10.000 vezes, e mesmo assim, ele ainda morreria em quase todos. Então Oliver faz uso de uma Magilâmina. Essa Magilâmina o permite visualizar várias linhas temporais, referente ao momento atual que ele está vivendo. Então, tudo o que ele precisa fazer é visualizar a linha temporal na qual ele se sairia vitorioso da batalha e ir em direção a ela. E com isso, ele dá um ataque em 10.000, e usa a 4ª Magilâmina para atingi-lo. Em seguida, o ataca com Tônitros. Ele então vai na direção de Darius, e ele fica inconformado, pois acreditava que essa Magilâmina havia morrido junto com aquela mulher, que ele matou naquele dia. E a resposta de Oliver para ele o revelou muita coisa. Oliver diz que há coisas que Darius não conseguiu tirar de sua mãe. Ao ouvir isso, ele se espanta por aquele garoto ser filho da mulher que ele havia matado há 7 anos. Bem, Oliver pretende usar um feitiço de dor em Darius, porém esse feitiço só funciona quando quem lança também já sentiu tais dores. E como Darius infligiu 128 formas de dor em sua mãe, Oliver fez questão de sentir em seu corpo todas as mesmas 128 formas, para assim conseguir infligi-las em Darius. Ele então diz que só irá perdoá-lo caso ele fale algumas palavrinhas mágicas. Até lá, ele será torturado. Então Oliver usa a primeira forma de tortura contra Darius e pergunta se ele já achou as palavras mágicas. Porém o cara é durão, então Oliver se vê sem opção e aplica outro castigo. E aí sim, ele tenta se desculpar, porém ele diz que a mãe dele mereceu morrer. Com isso, ele toma mais uma torturada de leve. E após receber 57 formas de tortura de Darius, ainda não conseguiu pedir desculpas. Então Oliver vai para cima dele furioso e o manda dizer tais palavras logo, porém ele é tão orgulhoso que pede para ele ser morto logo. E assim Oliver faz, e mata Darius. Nesse momento, Shannon aparece, mas ele manda ela se afastar para não entrar em contato com nenhuma parte sequer de Darius. Bem, Karst também está lá, e pela primeira vez Oliver vê o rosto dela e pergunta se a tal denúncia anônima sobre Milligan era dela. E ela responde que sim, e que espera continuar sendo útil para ele. Então Oliver é condecorado e ganha uma leva de vassalos, e Gwyn pede para que ele reine e guie todos eles, até que cada monstro que matou a sua mãe sejam enfim mortos. E Oliver promete matar todos, dentre eles estão Vanessa Aldis, Francis Gilchrist, Enrico Forgier, Demetrio Aristides, Baldia Muescam, só nome difícil, mandou, e por fim, a própria Esmeralda, a diretora de Kimberly. E meus amigos, que plot insano.
Bem, Oliver se lembra sobre Nanau ter dito que não vale a pena brandir sua espada por vingança, porém ele decide que irá experimentar essa sensação para ter certeza mesmo. Um intruso aleatório já começa se ferrando e sendo morto por Vanessa. E na mesa da maldade, tá só os seres mais perversos de todos. E Vanessa pergunta se eles se reuniram para falar da morte de Darius. E a diretora diz que sim, como já fazem 4 meses desde que ele sumiu, ela descarta qualquer chance dele estar vivo. E Francis acredita que dificilmente ele teria sido morto no labirinto. Com isso em mente, Enrico levanta a hipótese dele ter sido morto por alguém. E ele zoa mandando Vanessa levantar a mão caso tenha sido ela. Porém, ela não acredita que ninguém ali naquela mesa teria feito isso. E nem o próprio Garland. O palpite dela é que possa ter sido McFarlane. E bem, o próprio retorna fazendo gracinhas. Então a diretora o manda parar de interromper a reunião. Mas ele diz que não gosta de ver um ambiente tão sério. E resolveu dar aquela animada na galera. Enfim, a diretora pergunta se algum deles ali foi responsável pela morte de Darius. Pois se for o caso, essa pessoa conquistou a sua inimizade. Mas ninguém fala nada. Nisso a diretora finaliza a sessão de perguntas. Então Vanessa pergunta o que ela faria caso o assassino for um aluno. E ela responde que não fará diferença e que esse aluno pagará por sua estúpida decisão. Bem, Pete começa a sentir seu corpo muito quente, então ele tem o seu corpo envolto em uma substância roxa. Quando de repente ele acorda assustado de seu pesadelo, e após Pete desabotoar a camisa, nós podemos ver 2 pequenas beldades ali. Que revelação, hein? Bem, Pete volta a se assustar e grita. Nisso ele acorda o Oliver. Ele então tenta se aproximar para ver o que está acontecendo. Porém, Pete se cobre e grita para ele não se aproximar. E no dia seguinte, Pete continua estranho. E Michelle comenta sobre isso com o Nanau. Kate também se preocupa e pergunta se Guy fez alguma coisa. Mano, o cara tava de boa na dele. Guy e Kate começam a discutir. E Pete manda os dois calarem a boca e deixarem ele em paz hoje. Oliver aconselha a todos deixá-lo sozinho por hora. Bem, 2 pessoas passam por eles. E Michelle cumprimenta uma mulher chamada Cornwallis e diz que faz muito tempo que elas não se falam. Então o homem que a acompanhava diz que a garota que falava com ela se tratava de Michelle, uma integrante da linhagem principal da família. Mas a moça olha para trás com um certo desdém e manda Faye continuar a seguindo. E Nanau pergunta se eles se conheciam. Então Michelle diz que aquela moça é uma parente dela e o homem que a acompanhava é sua assistente. E ela explica que esse distanciamento por parte dela começou a ocorrer após o início das aulas. Guy e Kate comentam sobre ela parecer uma pessoa bem complicada de se lidar. Bem, o professor dele chega bem empolgado, dizendo que seria o dia daquelas criaturas presas à terra evoluírem e conseguirem voar. Ele se apresenta para a turma com Dustin Hedges e ensinará a eles a pilotarem uma vassoura. Pois é, e Kate se demonstra muito animada para essa aula, afinal, ela só pode ser passada após 6 meses na academia, e Michelle percebe a preocupação de Nanau quanto a isso, e de fato ela estava preocupada, pois não sente que irá performar bem nessa aula. Porém Oliver vai lá dar um conselho para ela, e diz que vassouras não voam, ou seja, ela quem deve fazer a vassoura voar. Bem, Dustin abre a porta que os leva para onde ficam todas as vassouras, e as mais amigáveis já vieram dar aquele salve para os novos alunos, então Nanau compreende que aquelas vassouras não são apenas objetos, mas sim criaturas vivas, e Dustin confirma que ela está certa, e diz que essas vassouras são criaturas da família Bison e da subfamília Scopae. Ele explica também que o alimento delas são as partículas mágicas e elementais na atmosfera, ou também manas, quando os magos dão, e se alimentadas, elas deixam que voem nelas. Porém tem vassouras que têm preferência por uma pessoa ou outra, e Guy já tenta providenciar sua vassoura mágica, porém já toma um não logo de cara. Bem, Michelle pergunta se Oliver trouxe sua própria vassoura. Ele responde que sim, afinal, eles já se conhecem há bastante tempo. Então observam que todas as vassouras parecem gostar de Nanau, porém tem uma isolada em um canto. É uma vassoura antissocial. Dustin diz para Nanau não chegar perto da vassoura, pois ela é a mais violenta. Porém, ela ignora o aviso e continua indo em direção à vassoura, mas a vassoura faz um gesto de negação. Mas Nanau se recorda de seu cavalo. Ele também era assim no começo, mas essa vassoura aí tinha um antigo mestre e provavelmente ela só permitiria que ele voasse nela. Vendo isso, Nanau decide não forçar a barra, porém ela também confessa que ela foi a vassoura que ela mais gostou. Então a vassoura fica full alegre e voa em direção a ela. Então ela sobe na vassoura e já vai dar aquela estreada básica, e Dustin fica de cara com isso, pois ele tentou domar ela várias vezes e nunca havia conseguido. E Michelle observa que Nanau teve um excelente desempenho em voar na vassoura, e diz que geralmente até pessoas experientes demoram a se acostumar quando trocam de vassouras. E após observar bem, Oliver não tem mais dúvidas, aquela era a mesma vassoura que sua mãe voava, e justamente ela escolheu a Nanau como parceira. Bem, após a aula, eles comentam sobre o que aprenderam, e parece que Guy e Pete se deram mal nessa. Guy então sugere que Nanau e Kate sejam as professoras deles, porém Pete ainda dá essa frase estranha dele, e já começa a reclamar e dizer que irá para a aula. E Kate comenta sobre a próxima aula ser alquimia. Nessa aula, eles estão tendo apenas professores substitutos, pois Greenville deu uma sumida. E Michelle diz que a teoria mais plausível que disseram foi que ele teria se perdido no labirinto, mas ela não acha isso tão possível assim. E quanto ao Guy, ele diz que ouviu sobre brigas entre professores e
coisas do tipo. E bem, durante a conversa, Theodore aparece e dá aquele abração na filha dele, e Michelle fica toda envergonhada com também a cringice do pai, e ela manda ele pedir desculpas para Nanau, afinal, ele a trouxe lá da Ásia e simplesmente largou ela na escola. Mas ele diz que com Michelle ali, ele não precisava se preocupar com Nanau. Bem, Theodore diz que adoraria conversar com eles por mais tempo, porém ele está atrasado para dar aula, e adivinha só, ele irá substituir o professor de alquimia. E Michelle já imagina que seu pai não conseguiria dar uma aula normal, vai ser constrangimento atrás de constrangimento. Bem, já na aula, Theodore faz uma pergunta para a classe. Ele quer saber se algum aluno já leu seu livro Jornada ao Leste. E Stacy responde que sim, e para não ficar para trás, Pete também levanta a mão e diz que leu, e diz que reparou uma mudança que teve na primeira edição do livro. Dessa forma, ele mostra que manja bastante do assunto, e Theodore se emociona e diz que são pessoas como ele que colocam comida na sua mesa, e promete trazer uma lembrancinha para Pete da próxima vez que ele voltar da Ásia. Pete então agradece, porém ele passa mal momentaneamente, e Oliver percebe algo errado com ele. Bem, agora é hora da primeira aula dele de engenharia mágica, e o professor é Enrico Forguier, mas o maluco já começa a rir estranhamente, e Guy sente que esse daí com certeza é mais louco do que a alquimia. E o assunto da primeira aula será sobre a fundação da civilização mágica. Em outras palavras, eles vão aprender os princípios para se criar itens mágicos e arquitetura de magia. Mas antes eles vão começar desmontando os produtos mágicos já criados, para eles entenderem o processo de criação deles. E então, ele entrega 4 caixas com armadilhas mágicas para eles, e as armadilhas começarão a funcionar em 60 minutos, e cada caixa possui sua própria estrutura, e eles terão que desmontá-las a tempo para não perder suas mãos. E chegando ao fim do tempo determinado, eles ainda precisam desmontar uma última caixa, porém Oliver tentou de tudo, mas não conseguiu. Então, vendo que o tempo está acabando, ele manda todos desistirem e saírem de perto da caixa, porém Pete novamente age estranho e fica lá perto da caixa, e ela se abre, e da caixa sai um monte de cobras, mas antes de chegassem a Pete, Oliver coloca sua mão na frente e evita que ele seja atacado. Então o professor loucão aparece e debocha da cara dos alunos por terem deixado uma caixa estourar. As cobras vão para cima de Guy, porém o maluco já tá acostumado com isso. No lugar que ele veio, ele joga água sobre seu corpo e ativa eletricidade sobre a superfície da sua pele, até o próprio Oliver não saber desse método. E bem, o professor elogia a performance dos alunos, por mais que eles tenham deixado uma caixa passar. E para parabenizá-los, eles ganham pirulitos, e caso algum deles tenham sido picados, os pirulitos têm um antídoto. E Kate fica brava com a situação, e diz que ele não deveria dar uma aula onde seus alunos poderiam se machucar. Porém ela se esqueceu que está em Kimberly, né? Bem, Pete pede desculpas ao Oliver, mas ele diz que está tudo bem, e diz que também quer conversar a sós com ele. E conversando com ele, ele diz ter percebido que Pete mudou de sexo. Ele percebeu isso mais cedo quando tocou no corpo dele, e Pete diz que ele acertou em cheio, e conta sobre o sonho estranho que teve. E quando acordou, seu corpo já tinha mudado. E Oliver diz que Pete é uma espécie rara até para o mundo da magia. Ele seria um reverse, uma pessoa que pode mudar de sexo. E Oliver parabeniza Pete, pois essa seria uma excelente habilidade para um mago. Ele pede para Pete disparar um trovão, e ao lançar o feitiço, Pete percebe que conseguiu disparar o ataque com muito mais força. E Oliver explica que isso ocorre porque o lado feminino e o lado masculino têm afinidades para elementos diferentes, e como ele pode ter os dois gêneros, ele poderá ser bom em todos os elementos. Bem, Withrow interrompe eles dois, mas o assunto que ele gostaria de tratar era o mesmo que eles estavam conversando. Porém, ele chega e entrega uma carta de uma reunião para Pete, que ocorrerá às 8 horas. Bem, chegando no horário, Pete leva Oliver junto, e no caminho eles encontram Godfrey, e ele diz que está indo para o mesmo encontro que eles. E no caminho da reunião, Godfrey explica que checa regularmente os eventos que ocorrem no labirinto, porém ele admite que o ocorrido do Coliseu e a parada com Milligan foram eventos ruins que ele deveriam ter sido evitados, caso ele tivesse checado melhor. Ele se desculpa por isso, e pergunta o que o Pete está achando da escola. Pete acha ela bem assustadora, até porque não tem como não achar. Mas Godfrey diz que também sentia isso no início, e o lugar ainda continua assustador igual. Porém, Godfrey explica que tentou forma de deixar a academia mais segura, mas aparentemente nada mudou. Bem, eles chegam até a reunião, e Godfrey diz que Pete será muito bem-vindo lá, e algumas pessoas já aparecem para socializar com ele. Porém, Pete é um tanto antissocial, então Oliver apresenta ele e diz que Pete acabou de descobrir ser um reverse. Mas todos eles zoam um jeito formal de Oliver se apresentar, e manda os dois relaxarem, pois logo irá começar um show. Então, um mini concerto de violino se inicia, e Oliver reconhece que um dos violinistas é seu irmão. E bem, Withrow sobe ao palco e diz palavras de acolhimento a todos do evento, e diz que ali eles poderão se sentir à vontade para serem eles mesmos, e diz também que quem for mais tímido, ele irá diretamente conversar. Mas antes, um show se inicia, e Withrow coloca o gogó para vibrar, e no meio da apresentação, Pete e Oliver elogiam a voz dele, pois é uma voz bela e pura, e Pete diz a Oliver que ainda sente um pouco de ansiedade, porém acredita que com esse novo corpo, ele poderá contornar isso com mais facilidade. E quanto ao quarto, Oliver diz que se Pete quiser, ele poderia tentar providenciar um quarto privado para ele, mas dormir sozinho na Kimberly é algo que Pete não quer nem pensar. Porém, ele diz que agora ela colocá-la uma cortina entre as camas deles. Bem, o show se encerra e todos aplaudem. E após o evento, todos os amigos estão reunidos e falando sobre várias paradas, até que um cara misterioso aparece os observando da janela. E por algum motivo, o cara não gosta de ver tantos amigos sendo felizes juntos. E galera, esses foram os primeiros 7 episódios desse anime. Caso você queira mais
deixa o like, se inscreve e comenta aí embaixo pra eu saber que você tá querendo mais desse anime insano com esse plot maravilhoso. Vejo vocês no próximo vídeo e eu fui!